Então, pessoal, estamos aqui com a apresentação da atividade da avaliação da semana 2. Temos como curso especialização em redes de computadores distribuída, o tema Educação à Distância e suas mídias. Temos como docente Custódio Gastão da Silva Júnior, discente Flávio Fernandes de Bessa. A educação à distância. Os seus conceitos e características. Então, o que é EAD? EAD é a distância, é a educação à distância, é o processo de ensino e de aprendizado mediado por tecnologia, onde o professor e os alunos estão separados espacialmente ou temporariamente. É um aprendizado que faz sem contato direto com o professor, utilizando também a televisão, a internet e, quando faz necessário, momentos presenciais para orientação e esclarecimento com o professor. Esse conceito formal de educação à distância começou a ser construído em função de pesquisas realizadas lá entre os anos 1970 e 1980. Já o autor, o segundo Kennedy, o que ele define educação à distância? Existem alguns conceitos que ele mostra para nós, que é a separação física entre o professor e o aluno, que a distingue de ensino presencial, e a influência da organização educacional. Temos como planejamento, sistematização, plano, organização dirigida, que diferencia da educação individual. A utilização de meios técnicos de comunicação para unir o professor e o aluno, transmitir o conteúdo educativos. Também a previsão de uma comunicação de mão dupla, onde os estudantes beneficiam de um diálogo e de uma possibilidade de iniciativa de dupla via, possibilitando de encontros ocasionais com propósitos didáticos e de socialização. Segundo Mori e Carlich, o que ele define a educação à distância? Ele define que é um aprendizado de planejamento que ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino. Então, por exemplo, o professor está lá no polo e o aluno pode estar na tua casa ou pode estar lá no polo presencial, exigindo algumas técnicas especiais de criação do curso de intuição, comunicação por meio de várias tecnologias e disposições organizacional e administrativas e especiais. Então, ambos, as suas definições têm comum o uso intensivo da tecnologia. Então, ambos utilizam intensiva tecnologia para proporcionar um diálogo entre professores, tutores e estudantes que se encontram em lugares e tempos distintos. O uso dessa tecnologia também permite que os materiais didáticos, especialmente preparados para estudar em distância, sejam utilizados por muitos alunos, o que permite atender um número muito maior de alunos simultaneamente do que a modalidade presencial. Então, no caso, à distância, o professor consegue atender uma quantidade maior de alunos em lugares diferentes que o presencial, pois não depende exclusivamente da sala de aula tradicional, pois isso garante atendimento personalizado, um grande número de alunos, e o professor trabalha junto com tutores presenciais e à distância. Aí agora vem as gerações da educação à distância. Temos a primeira geração de EAD, segundo Domen. Segundo ele, a EAD era baseada no uso de materiais impressos. Comunicação e processo de ensino e de aprendizado acontecia via correio. Então, essa tecnologia acontecia através de materiais impressos e é enviado através do correio. Já a segunda geração, segundo Peter, onde grandes universidades abertas foram criadas na década de 70, especialmente para oferecer curso à distância, que eram através de rádios, televisão,
para um grande número de alunos simultaneamente. Então, ele, segundo Peter, utilizava o rádio e a televisão para um grande número de alunos. Já na terceira geração, segundo Kagan, inclui o uso de computadores e possibilita a comunicação entre os participantes, acontecendo simultaneamente. Então, essa comunicação era em tempo real, com transmissão de imagem e som por meio de videoconferência. Igual as web aula que o professor faz, no caso é a terceira geração. Já na quarta geração, o aumento da capacidade do processo dos computadores e da velocidade das linhas de transmissão interfere na apresentação do conteúdo e interações. E já tem acesso a banco de dados e bibliotecas eletrônicas. Já na quinta geração, o uso de agentes inteligentes, equipamentos, wireless, linhas de transmissão era mais eficiente, organização e reutilização de conteúdos. Então, essa aqui é as gerações da educação, onde a primeira era através via correio, já a segunda, na década de 70, que é através de rádio e de televisão. A terceira geração já seria em tempo real, utilizando comunicação de participante, utilizando o computador, através de imagem, som, videoconferência. Já a quarta geração é um processo de computadores de uma velocidade de linha de transmissão, onde pode utilizar banco de dados e biblioteca eletrônica. Já na quinta geração é utilizado equipamentos de wireless, linhas de transmissões eficiente, organização e reutilização de conteúdo. As origens. Então, a EAD muitos autores definem a partir do começo do século XIX. Então, a EAD ela estabeleceu a partir do século XIX. Tiveram as experiências de educação por correspondência. Então, a EAD começou através da experiência de correspondência, onde no século XX já ganha um fôlego de ofertas de curso à distância por algumas universidades norte-americanas. Só no final dos anos 60 surgiu as instituições voltadas especialmente para a EAD. E aí, a partir daí, a EAD deu um salto de qualidade, que através do estabelecimento Open Universities do Reino Unido, na ofertas de cursos superiores com materiais educacionais sofisticados, onde foram criados centros de atendimentos distribuídos em várias cidades, onde os alunos podem se reunir, falar com tutores, consultar materiais adicionais, com uma estrutura parecida com o do polo de atendimento presencial. A partir do sucesso, através desse sucesso da Open University, na Inglaterra, na década de 60, surgiram várias universidades no mesmo modelo. Então, na verdade, na Inglaterra, baseado essa do Reino Unido, na Inglaterra surgiram várias universidades baseadas nesse modelo, onde iniciou também na Europa, na França e na Espanha, se expandiram aos demais continentes, surgindo chamadas megas universidades que atenderam mais de 100 mil estudantes à distância simultaneamente. Já que no Brasil, começou com cursos de curta duração, que usavam rádios ou materiais impressos, com vários tipos de apoio aos alunos para realizar essas atividades e esclarecer dúvidas. Temos como, por exemplo, a função do rádio, a Sociedade do Rio de Janeiro, que transmitia programas de literatura, rádio, telegráficos e telefonia, em línguas, entre outras. Temos como exemplo o Instituto Universitário Brasileiro, que é uma empresa privada que oferece ensino à distância de caráter supletivo, cursos profissionalizantes que, através de correspondência, ainda hoje atuamos no marco, no início dos cursos baseados na mídia impressa. Igual você for lá no correio, você vê que o Instituto Brasileiro
esse Instituto Universal Brasileiro, ele oferece cursos à distância, através de correspondência, onde você faz cursos e entre outros. E temos também agora o cenário brasileiro. O principal objetivo da UAB. Então, qual que é o principal objetivo da UAB? É articular e integrar um sistema nacional de educação superior na modalidade à distância, procurando levar a educação gratuita e, além de tudo, de qualidade aos municípios que não têm acesso ao curso de nível superior. E o projeto? O que seria esse projeto UAB? É uma iniciativa do Ministério da Educação com o intuito de criar as bases para uma universidade aberta e à distância no país. Assim entendida como articulações entre as instituições federais de ensino, o Distrito Federal, os estados e municípios, bem como os demais interessados e envolvidos, o que atua preferencialmente na área da formação inicial, continuado de professores de educação básica. E o que seria essa estrutura? Então, a estrutura, os professores são responsáveis pela elaboração do conteúdo, pela avaliação dos alunos, com materiais de qualidade. E tem também os polos presenciais, que garantem espaço físico, a infraestrutura necessária para funções didática, administrativa, o local do curso, a contratação das equipes, a coordenação com o apoio do governo municipais e estaduais. Os marcos legais. A EAD no Brasil. Então, como que foi a EAD no Brasil? Como que ela foi reconhecida? Legalmente e aprovada apenas com curso supletivo em 1971. Então, só em 1971 ela foi reconhecida legalmente e foi aprovada pelas leis das diretrizes de base. Esse movimento, particularmente a EAD, se concretizou como estabelecimento de um marco legal, através do artigo 80 da LDB, segundo a Lei 9.394, em 1996, associado ao fortalecimento de programas de grande porte, que foi financiado pelo Estado, e na criação de novos projetos, temos como, por exemplo, o Programa da Universidade Aberta do Brasil, a OAB, e também tem o Decreto 5.622 na oferta de cursos superiores à distância, comparada à EAD do ensino presencial. Então, no caso, segundo o decreto, ele busca garantir o credenciamento das instituições, a supervisão e o acompanhamento, a avaliação da modalidade EAD com padrão de qualidade. Também o decreto ele também busca a duração dos cursos igual, a definição da modalidade presencial para o curso equivalente. Além de tudo, o controle da frequência definido no projeto pedagógico e esse diploma com validade educacional. Então, esse aqui é o que fechou o marco legais. Então, já no capítulo 2, vamos abordar as mídias da educação à distância. Temos lá o uso da mídia na educação e as mídias e sua característica, a televisão e o vídeo, o material impresso, a videoconferência e a internet. Então, as mídias na educação à distância, vamos abordar o uso das mídias na educação. O que seria? Já pensamos, como falamos em mídias na educação, nós já pensamos nos eletrônicos, que tem a TV e o rádio, ou os digitais, que seria o computador e os videogames. Considerado que as mídias são tecnologia e essas podem ser tão antigas que nem damos conta. Temos como exemplo, então, essa mídia antiga, o livro, que é o que nós vamos abordar aí. O livro em especial foi escrito para ensinar e como manual didático. O uso do livro didático seria tão completo que dispensa, inclusive, o domínio do conhecimento do professor,
Com isso, muitas coisas mudou, pois o professor já não são a única fonte de conhecimento do aluno. No caso da educação à distância, o livro didático ou material impresso, escrito especialmente para a EAD, continua sendo uma fonte de conhecimento muito importante. E o grande desafio do profissional que trabalha com a educação é aprender novos conceitos de ensino, inventar um novo papel, menos autoritário, e não menos importante, orientar e motivar o aprendizado. Também é um desafio da biblioteca, especialmente a escolar. A informação não é mais exclusivamente nos livros, mas em várias fontes de informações. Os alunos e professores devem contar com os profissionais que tratam a informação por excelência. Então, na verdade, o livro ele o livro de didática ele nos ajuda, é um material impresso, especialmente para a EAD, sendo uma fonte de conhecimento muito importante. Aí, já as mídias e suas características. Os modos de utilização das mídias na escola presencial são os mais variados. Temos como exemplo, temos a assistida na sala de aula, um programa de televisão gravado ou que está sendo transmitido na hora, produzindo um vídeo, criar e colocar no ar um programa de rádio, aprender por um CD-ROM, participar de uma pesquisa, colaborativo por meio de correio eletrônico com grupos de estudantes de outras escolas ou lugares espalhados pelo mundo, ou ainda criar uma página na internet ou um blog de um projeto de pesquisa de algumas disciplinas. Essas aplicações de mídia podem ser feitas em uma sala de aula, no ensino presencial, ou serviria de base para cursos à distância. Além do livro de material impresso, podemos diferenciar as mídias que são a educação à distância, em dois tipos. Então, o material impresso pode se diferenciar a mídia, que são utilizados na educação à distância, em dois tipos, analógica ou radiodifusão e as digitais ou as multimídias. Já a mídia de educação à distância da televisão e o de vídeo, a televisão e o vídeo, em termos de conteúdo e forma, pode ser analisada conjuntamente. O vídeo armazena o conteúdo da televisão e do cinema, e também de outras produções, profissionais ou não, diferenciado da televisão, que está continuamente no ar. Em termos de conteúdo estilístico e narrativo, tanto a TV como os vídeos são baseados semelhantes, suficientemente para serem descritos como uma linguagem que explora basicamente o ver, o visualizar, o ter diante de nós as situações, pessoas, cenário, cores, relações espaciais. E a televisão pode ser utilizada como ensino à distância para transmissão de programas educacionais em redes abertas ou via satélite, ou ao vivo ou gravadas. Já o material impresso, a produção desse material impresso, como ela é feita? Normalmente é dentro de uma linha de montagem, que envolve uma equipe formada por profissionais das mais variadas áreas, tais ela, conteudista, professor responsável pelo conteúdo, tecnólogos educacionais, que fazem um desenho e a estrutura do conteúdo, redatores, editores de texto final, programadores gráficos, especialista em comunicação, especialista em meios técnicos para a produção de materiais. Como seria essa etapa? São estabelecimentos de programas definidos nos objetivos, redação dos conteúdos específicos, redação pedagógica dos conteúdos, digitação de texto, ilustração, revisão pedagógica, artes, finalização, visão final, técnica, pedagógica, validação e impressão gráfica. Já a videoconferência
A videoconferência é a tecnologia que mais se aproxima da situação convencional da sala de aula, porque possibilita a conversa em duas ou mais vias, permitindo que o processo de ensino e aprendizado ocorra em tempo real e possa ser interativo com transmissão simultânea de imagem e som. Já nos cursos, igual nos cursos à distância, a videoconferência tem uma função importante, que é de socialização de uma ideia, espaço de diálogo. O professor, o que ele pode? Apresentar suas ideias em uma sessão com toda a turma da disciplina, alguma sala de cada vez. Também é possível planejar algumas sessões interativas, por exemplo, para esclarecimento de dúvida, apresentação de trabalhos, seminários pelos alunos. É importante saber quanto mais a sala, mais alunos participantes, menos interação haverá e vice-versa. Imagine o cenário de uma videoconferência com muitos alunos participantes ao mesmo tempo. Menor será a oportunidade de todos falarem, exatamente como acontece no presencial. E temos que ter cuidado também com a altura do som, a imagem, a maneira de falar. Então, na verdade, essa videoconferência é bem interessante, que é uma interação entre professor e aluno, igual algumas aulas que vai estar marcando, onde a gente tem essa interação. Agora temos a internet. Como já se sabe, a internet começou na década de 60. De 1960. Os Estados Unidos utilizavam apenas por meio de comunicação entre militares no tempo da Guerra Fria. Com a apropriação social dessa tecnologia, a evolução das ferramentas ficaram cada vez mais dependentes da rede. Então, através da internet, podemos ter um diálogo com alguém que não conhecemos. Podemos participar também de encontros, trabalhos que ocorrem em centenas de quilômetros e acessar materiais educacionais e participar em todo o planeta. Cada vez mais a internet funciona como um canal que aglutina as tecnologias, organiza o espaço de ensino e aprendizado e como vimos na EAD, que depende da tecnologia, pois os softwares viabilizam as atividades do curso à distância na internet são chamados de ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Então a internet ela facilita a nossa vida. Então através do curso à distância a gente consegue comunicar com outras pessoas, pesquisar algo. Então, no caso, a plataforma que nós utilizamos aí são chamados de ambientes virtuais de ensino e de aprendizado, que no caso é as AVAs. Os conceitos. Então, pessoal, como vimos no capítulo 1, a EAD não é algo novo e nem inédito, mas é uma modalidade de ensino e aprendizado já consolidada em todo o mundo, que vem crescendo também no Brasil, especialmente na última década. A EAD se caracteriza pelo distanciamento físico apresentado entre aluno e a instituição, muitas vezes também entre o aluno e seus colegas de cursos distribuído em diversos polos por todo o Brasil. E por isso que usa diversas mídias interativas, como o ambiente virtual de ensino e aprendizado, o fundamental para a separação deste tipo de distanciamento são essas mídias que possibilitam o diálogo e tornam viável o processo de aprendizado na EAD que nos permite. Já no capítulo 2, nós tivemos a oportunidade de conhecer diversas mídias utilizando o EAD, bem como conhecer suas características, suas aplicações nessa modalidade de educação, constatar quanto o material impresso, ou tanto que o material impresso é importante. Ela ainda é uma mídia mais utilizada nessa modalidade de educação. Com certeza, esse material vai ser um marco, uma trajetória do nosso estudo. Uma vez que sua familiarização seja relacional, provavelmente é maior que as outras mídias. O material impresso será uma ferramenta indispensável que nos garante efetivamente estudar em qualquer hora, em qualquer lugar. E outras mídias, tais como
videoconferência, internet com a AVA. Essas duas mídias permitem que nós interagimos em tempo real ou não com os colegas dos polos, com os professores e tutores. Importante que nós conseguimos absorver ao máximo. Então, esse trabalho foi legal que conseguimos fazer uma apresentação onde podemos apresentar algum conteúdo. Foi bem interessante. Desde já agradeço a atenção. Meu muito obrigado.